conosco hoje o nosso consultor na área de reprodução humana, Dr. Everaldo Vieira Filho. Everaldo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Eu queria agradecer o convite da Estação Saúde, novamente aqui para falar dos tópicos sobre infertilidade e reprodução humana. E hoje o tema de importância, o ovários policísticos versus a infertilidade. Pois é, e vale salientar que 1 em cada 5 mulheres, apresentam sintomas ou sinais de ovários policísticos. Nós vamos entender melhor o que é exatamente esse ovário, qual a diferença de um ovário normal para um ovário policístico. Mas antes vamos entender, fazer um pouco desse tour, em um vídeo que nós capturamos na internet, para você entender como é que funciona o ovário e também o aparelho reprodutor feminino. Na tela do Estação Saúde. A ovulação é parte do ciclo menstrual em que o ovário libera um óvulo maduro ou óvulos. Dentro do ovário há centenas de milhares de folículos. Cada folículo é uma bola oca de células imaturas com um óvulo imaturo no centro. O ciclo menstrual normal de 28 dias começa no primeiro dia de sangramento menstrual. Durante os primeiros 7 dias do ciclo, alguns folículos começam a crescer ao mesmo tempo. Estes folículos amadurecidos secretam o hormônio estrogênio na corrente sanguínea para preparar a parede do útero para a gravidez. Por volta do dia 7, todos os folículos param de crescer e começam a se degenerar, com exceção de um. Este folículo dominante continua a crescer e a nutrir o óvulo em desenvolvimento dentro dele. Por volta do dia 12, o folículo secreta uma grande quantidade de estrogênio no sangue. Quando o estrógeno atinge o hipotálamo e a glândula pituitária do cérebro, a parte anterior ou frontal da glândula pituitária libera uma grande quantidade de hormônio luteinizante na corrente sanguínea. Por volta de 14 dias, o hormônio luteinizante faz com que o folículo passe por um surto de crescimento repentino. Pouco antes da ovulação, o óvulo se desprende do interior do folículo. O folículo saliente libera substâncias químicas, fazendo com que as duas trompas de Falópio se aproximem e rodeiem o folículo. O folículo incha até que ele se abre, liberando o óvulo e o líquido do folículo na cavidade abdominal. Por conseguinte, as fímbrias, pequenas projeções no final da trompa de Falópio, passam rapidamente através do local da ovulação e recolhem os óvulos. Cílios microscópicos na superfície das fímbrias levam o óvulo até a entrada da trompa de Falópio. Dentro das paredes da trompa de Falópio, as contrações musculares empurram o óvulo em direção ao útero. Após a ovulação, o óvulo vive entre 12 e 24 horas. Portanto, para que uma mulher engravide, o óvulo deve ser fecundado por um espermatozoide durante esse período. Se não for fecundado, o óvulo se dissolve e é removido juntamente com as paredes do útero durante a menstruação. Bem, você viu aí como tudo isso funciona. Quer fazer alguma observação em relação ao vídeo? Tudo representa, isso aí vamos passar numa clínica, uma paciente, isso tudo acontece numa paciente que tem ciclo menstrual de 28, 30 dias, que tem uma regularidade na menstruação. Aí, se a gente volta aqui ao ovários policístico, isso aí realmente, o que você viu aí, dificilmente a paciente com ovário policístico, ela vai ter essa facilidade toda do período de engravidar. Veja o que está acontecendo aí, que está formando um folículo, e esse folículo eclode o óvulo para depois, por sua vez, ter o processo da fecundação. Na paciente que tem ovários policísticos, ela não vai ter um folículo, ela vai ter vários cistos na camada cortical do ovário. Então, esses cistos na camada cortical, eles não vão eclodir, e sim, por sua vez, eles vão cada vez se acumular nessa camada cortical do ovário. Então, existe uma diferença e, por sua vez, aí vem a dificuldade dela engravidar, e muitas vezes ela está associada a distúrbios hormonais, e esse distúrbio hormonal está associado, vem da menstruação dela vir com 28, 30 dias, ela vai vir com a menstruação de 40 dias, 50 dias, 60 dias, às vezes ela vai ficando até, às vezes, 4, 5 meses até sem menstruar, caracterizando uma síndrome dos ovários policísticos. Bem, o que ele quis dizer é que o que você viu é dentro do que é normal, a questão de normalidade do ciclo.
E no caso de um ovário policístico, isso não acontece, né, devido a essa substituição. Então, na realidade, resumindo, o ovário policístico, o que você vai ter são vários cistos. Vários cistos na camada cortical desses ovários. Certo. Então, como tem vários cistos na camada cortical, esse cisto não vai formar folículos. E sim, por que não forma? Porque ele vai ter um excesso de hormônio, chamado hormônio androgênio, hormônio masculino. Se a gente fizer uma dosagem hormonal, às vezes nessas pacientes, eu vou encontrar um nível de testosterona, que é o hormônio masculino do homem, um pouco mais alto que ela deveria encontrar nestas pacientes. E muitas dessas pacientes também, o que a gente chama, ela tem aumento da resistência à insulina periférica também, que leva também esses ovários policísticos. Em si, o ovário policístico, existe uma diferença entre ovário policístico e síndrome de ovários policísticos. O ovário policístico, eu diria, quando eu conto cistos na camada cortical. Quando eu falo de síndrome, então eu já estou relacionado a outras patologias. Paciente de ovários policísticos pode estar relacionada a uma diabetes, mas ela está mais susceptível a uma diabetes, às doenças cardíacas, à pressão alta, a acne, a seborreia, a hipertiroidismo. Então, ela é uma paciente que a gente chama de uma síndrome metabólica. Existe uma diferença, por isso aí, entre síndrome e ovários policísticos. Bem, aqui o nosso assunto é ovário policístico. Se você perdeu o início da entrevista, em breve, essa entrevista estará também no site estaçãosaudetv.com.br. E com ele, o nosso consultor na área de reprodução humana, Dr. Everaldo Vieira Filho. Doutor Everaldo, em relação às consequências, suponhamos que a pessoa, o colega inclusive, eu queria que eu repetisse essa questão dos sinais e sintomas. O colega falou na questão um dos sinais seria o atraso do ciclo menstrual. Um outro sinal seria também, me parece que o ganho de peso. Exatamente. E tem um outro sinal que também eu fiz alguma leitura em relação a isso aí, a questão de alopécia, que é a queda de cabelo. Daria para o colega repetir novamente quais são os sinais e os sintomas? Os sinais, como você falou, a obesidade é um sinal. A alopécia ela pode ter também, porque ela vai ter um excesso de androgênio, de hormônio masculino, testosterona também. Então ela pode ter pele oleosa, pode ter acne, pode ter seborreia também. Então esses são os sinais também, e relacionado também os sintomas acima dos ovários policísticos. Queda de cabelo também, pouca queda. E a pouca queda de cabelo também. Agora, normalmente uma paciente que tem o ovário policístico, a menstruação, no caso, era mais dolorosa do que as que não têm? Repare, porque como ela tem um ciclo intervalo menstrual durante os 50, 60 dias, muitas vezes quando ela tem a menstruação dela, ocorre uma descamação da camada funcional do endométrio, e essa descamação é feita por parte, e essa paciente vem apresentar um pouco de cólicas menstruais também. A todos vocês, uma boa semana. Na próxima semana estaremos de volta com mais um consultor na área de saúde. A todos uma boa semana.